Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje uma live super interessante sobre a sua casa. Tá te sabotando? Para você ter essa ideia. Olá, quem tá chegando? Oi, Suzel! Então, hoje a live é para falar sobre se a sua casa tá te sabotando. A verdade que ninguém te conta, e o meu convidado aqui acabou de chegar, meu parceiro aqui, pra gente falar sobre esse assunto. Aê! É. E aí, Guria? Maravilha, maravilha. Com frio em São Paulo, mas maravilha. Pô, aí tá frio aqui, tá já há quase 3 dias e meio chovendo, Guria. Menino, eita! E pra variar, não estou te vendo. Só estou Mas tudo bem. Mas me ouve, pelo menos? Me ouve? Perfeitamente. Então tá bom, a gente... Eu tô te vendo bem, mas o Instagram tem dessas, né? Então deixa pra lá, né, Giovanni? Se apresenta pra nossa audiência maravilhosa antes de a gente começar. Olá, boa noite a todos. Giovanni Tonai Nanguel aqui, terapeuta transpessoal com 62 anos quase completos, com 42 anos de carreira, proprietário da Totem DNA, Centro Terapêutico de Desenvolvimento Natural Assistido aqui, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é com muita honra que eu venho aqui hoje com a minha amantíssima e querida Pérola Bittencourt, nesse canal maravilhoso, para trocar algumas tititi com vocês aqui sobre efeitos que as casas da gente causam nas pessoas e se a casa da gente está nos ajudando ou nos sabotando. Eu aproveitei o momento, como eu tô te vendo, eu aproveitei o manual para fazer o sonoro. Como é que é? Eu aproveitei o seu gesto. Você fez o gesto, eu falei, você fez o silêncio. Eu falei, eu não vou resistir. Eu vou ter que falar. Bom demais. Bom, agora eu deixo tu começar aí, enquanto eu vou mandar umas figurinhas aqui, uns aviãozinhos com as galera aqui, pra ver se entra um pouco com a gente aqui, que eu convidei um monte de gente, né, mas sabe como é que é, né, o pessoal... Sabemos. Aproveitando a deixa do Giovanni, gente, compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho, porque o que a gente vai falar hoje é muito importante para todo mundo, para manter a saúde do celular e a saúde pessoal. Então envia para todo mundo. E você também curte aqui no coraçãozinho, aqui, se você estiver vendo ali pra gente, porque quanto mais vocês curtem, o Instagram entende que esse é um conteúdo de valor. E a gente vai falar hoje como a sua casa pode estar te sabotando ou te ajudando. Mas se você está aqui pela primeira vez, ou se você veio pela galera do Giovanni, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística, e eu ajudo você a se posicionar para o sucesso que você merece, se conectando com você e, muitas vezes, limpando sua casa. Porque quando a sua casa não está limpa, meu amor, as coisas não fluem, não fluem. Essa semana que eu fiz de limpeza não está escrito. Não está escrito que a gente está fazendo de limpeza essa semana. E para iniciar esse assunto, eu e o Giovanni escolhemos esse tema. Boa noite, pessoas maravilhosas. Boa noite, Tatiana. Que bom ter você aqui. Muito bom ter vocês aqui, gente. Ai, que bom que você está aqui. Ah, Tati. Ô, Tati. A Tati é tua fã, hein? Ela é nossa fã, Giovanni. Ela é nossa. Ela é do Levante. É do Levante, a Tati do Levante. Eu sei, hoje ela estaria com a gente de manhã numa reunião fantástica, que nasceu até um grupo legal aqui, de sagrado masculino e feminino. Mas como ela está lá na serra, no meio da chuva, aí ela não conseguiu descer, porque tinha muita chuva e muito nevoeiro, né? Ó, a Mariana também entrou aí, ó. A minha sócia entrou aí, ó. Opa! Obrigado, minha sócia Mariana Lisa entrou aí. Muito bom ter vocês aqui hoje. Como eu falei, a gente vai falar sobre como a sua casa pode estar te ajudando ou te sabotando. E uma das coisas que a gente quer, assim, para você já ter uma ideia, como é que estão os relacionamentos em casa?
Né, para começar, eu vou deixar o Giovanni tocar daqui a pouco, porque eu tenho que deixar o Giovanni falar também, gente. Eu sou legal. Como estão os relacionamentos? Eu estou aqui usando um sprayzinho ambiental aqui magnífico aqui do meu amigo Josemar, do Flor da Alma aqui, ó. Legal! Isso aqui é um spray ambiental à base de ayahuasca, guria, sabia? Olha, não sabia nem que tinha. Bem interessante. O cara isso é uma que coisa legal. aqui é muito gente fina. É bem legal a gente falar disso. A Mariana perguntando que relacionamentos. Ô, Mariana! Eu sei do que ela tá falando. Bom, mas aí que tá. Por exemplo, tá? Eu conheço pessoas que têm uma casa toda bagunçada. Mas muito bagunçada. Tá? E elas querem ter as relações de marido e mulher, de filho com o pai, filha com o pai, essas relações mãe com os filhos, né? Avós com a família inteira, e elas querem ter essas relações harmoniosas. Então eu já digo para vocês, a ciência da geobiologia, que veio com o intuito de curar o ambiente humano, o ambiente de trabalho, o ambiente de moradia, o ambiente agrícola, agropecuário também, todos esses ambientes, fábricas, ele veio simplesmente para deixar sua casa num equilíbrio ao ponto de que você consiga ter uma vida satisfatória e harmoniosa com os entes que moram com você. Há os que moram que nem eu, sozinhos, e você não pensa não que a casa desarrumada, suja e bagunçada e geobiologicamente tóxica vai livrar você de estar com problemas pessoais e levar esses problemas lá para fora no seu trabalho, com seus clientes e bagunçar todo o teu sistema financeiro. Então, olha ali que a Tati está dizendo, da casa geramos nossa criatividade. Então, tipo, enquanto você não se conscientizar que o seu ambiente ele precisa de cura e harmonização e limpeza, você vai ficar sempre no processo de ir e vir como uma gangorra, porque, como diz a Tati, tudo é energia. Falando outro dia numa live que a Pérola me convidou aí, que é de uma TV, né, de uma rádio aí de São Paulo, eu falava justamente, as pessoas têm que aprender que a tradução da tua energia com o mundo começa na tua casa. Se a tua casa está legal, se a tua casa tem cheirinho, se a tua casa tem correção energética, você estará em bons e belos lençóis. Mas se a sua casa estiver desarmonizada, e aí agora daqui a pouco eu vou falar um pouco o que é desarmonia, porque minha colega Pérola Bittencourt também tem umas coisas bem importantes para falar para vocês sobre essas questões do ambiente. A pessoa às vezes acredita que só limpar, né, Pérola, e arrumar a casa vai curar a casa. Fale-me, dona Pérola, isso aí é uma verdade ou uma mentira? Olha, onde é que ela foi? Ela sumiu. Alô, alô, Pérola, está por aí? Alô, alô? Me ouve? Agora voltou. Estava me ouvindo? Ouvi, eu te ouço, mas sumiu tudo aqui, eu não vejo nada. E eu tava naquela coisa, eu não sei se eu tô muda ou não tô, mas pelo menos, ai que bom que vocês estão vendo. Não, a Mariana está dizendo que te vê. E tu também me vê, Mariana? Não, tá tudo bem. Eu falei, gente, só que me falta, porque eu tava te escutando perfeitamente, mas a tela sumiu, tá uma tela preta, eu nem me vejo. Não, mas tá tudo bem. Eu não tô te vendo também. Agora, eu já não tava te vendo antes, só me vejo a mim. Mas eu tava me ouvindo aqui na repercussão e ouvindo o que tu fala. Ó, a Mariana disse que te vê e te ouve. Então tá ótimo. Tudo certo. Tá tudo bem, gente. Cacau Party chegando aí, ó. Cacauzeira, estamos vendo os dois, ó. Ai, maravilha, gente. Isso, hoje é um dia de esconde-esconde. A Paty é uma gaúcha que está em São Paulo. A Paty também estava envolvida com o Levante.
Ah, maravilha! Repete a pergunta, Giovanni, por favor, porque eu estava meio desesperada aqui. A Rosana está vendo a gente também, a Rosana Suzel. Eu estava falando o seguinte, tem gente que acha que ter a casa limpa e arrumada, a casa está curada. Aí eu quero que tu fale um pouquinho sobre se isso é uma verdade ou se precisa algumas coisas mais. Com certeza precisa de algumas coisas mais, gente. Isso que o Giovanni trouxe sobre essas relações com a gente mesmo, né, ou com outras pessoas, independente se a gente mora sozinho ou não, é muito importante porque as pessoas confundem casa limpa com casa energeticamente limpa ou casa harmonizada. Não é a mesma coisa. Um contribui com o outro, não vamos mentir aqui, tanto é que o Giovanni falou, tem que ter uma casa arrumada. Só que só arrumar a casa não garante que a energia da tua casa tá boa, tá limpa, tá equilibrada. Tem casas lindas, eu e o Giovanni, nós atendemos pessoas, e nós temos histórias de pessoas que têm casas lindíssimas, caríssimas, só que energeticamente precisa de um equilíbrio, porque a casa tá sabotando as pessoas. Eu abri essa live falando justamente o quê? Essa semana eu fiz o quê? Limpeza nas pessoas e nas casas. Porque o que acontece? Não adianta você ter uma casa linda, maravilhosa, só que se você chega lá e a energia não tá boa, tem discussão, entre outras coisas que a gente vai trazer hoje, não adianta ela estar limpa, estar organizada, só que energeticamente ela não está tratada. Né, Giovanni? Exato. Vamos dar um exemplo disso aí, Carla, para eles? Bora, quer começar? Eu começo? Quem começa? Posso falar assim, ó. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm a questão de estar deitado com a sua cama voltada para direções, a cabeceira da casa voltada para direções que não são o norte, por exemplo. E essas pessoas têm insônia, elas não dormem bem, elas acordam várias vezes na noite, elas demoram para pegar no sono profundo delta, elas ficam num sono REM o tempo todo, né? Qualquer barulhinho elas já se abrem os olhos, elas precisam tomar água a noite inteira porque elas secam o corpo toda hora, porque elas suam muito durante a noite, mesmo no inverno. E aí as pessoas perguntam, mas por que outras pessoas não fazem isso? Aí eu falo, bom, vamos dar uma olhada na sua casa. Aí eu descubro que embaixo da cama da casa da pessoa passa uma linha Hartmann, um veio telúrico e uma falha geobiológica, que são 3 tipos de geopatologia de alto padrão de gravidade que traz um monte de recursos de doença com o passar dos anos, uma pessoa dormindo em cima de uma cama que está não direcionada para o norte a cabeceira, e ainda por cima com todas essas doenças geopáticas da Mãe Terra cruzando por baixo da cama. Então, lugar onde a gente dorme, gente, não pode ter esse tipo de problema. E o importante, eu estou falando de um ambiente, mas não vamos ser aqui hipócritas e maus terapeutas, né, Pérola? Nós somos pessoas muito cuidadosas, então não adianta você harmonizar só o quarto. Eu já tive gente que chegou para mim e disse assim, Pérola, eu quero arrumar só o meu quarto, que eu fico mais tempo lá dentro. Eu disse, eu não vou fazer a tua casa. De jeito nenhum. Porque eu não sou picão. Então, tipo assim, ou a gente faz toda a casa, ou esquece. Porque quando você sair da cama e pisar os pés no chão e sair para fora do teu quarto, tudo que tem aqui fora vai te atacar. E vai dar tudo errado. Gente, nossa, isso é muito legal. Eu comecei a rir porque é a mesma lógica, né, Giovanni? De a pessoa falar, hoje eu não vou tomar banho, eu vou lavar só meu pé. E aí, tipo, lógico que é igual, nada funciona, gente. Bem certinho, bem certinho. Vou lavar só o pé, essa é boa, nunca tinha pensado, vou começar a usar essa aí agora. Mas não é, porque as pessoas. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque mesmo na limpeza de casa e limpeza física, o pessoal também tem isso. Quando a gente fala de limpeza. Gente, quando a gente fala de limpeza energética, vocês têm que entender uma coisa. Não é, a gente não vai limpar o que você quer, a gente vai limpar o que você precisa. Não, porque tem gente que dizer para ele que a gente não usa um pano para fazer isso, né? Não, porque tem umas coisas assim que a gente ouve, que a gente sabe que não é por mal, mas a energia, que nem, por exemplo, uma pessoa quer tirar algo negativo da vida dela. Já aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo hoje, a gente estava discutindo de divórcio energético, por exemplo.
E a pessoa estava falando que queria fazer um divórcio energético, mas tinha algumas questões ainda com a pessoa para fazer esse divórcio. Vamos assim, queria fazer até determinado ponto, queria cortar laço, mas não queria que a pessoa saísse da vida dela por algumas questões que ainda precisavam ser resolvidas a outro nível. E eu falei, então não faça o divórcio, porque eu não tenho como, a energia vai tirar o que tem que sair da tua vida. Não vai escolher, vai tirar a sua parte. A gente limpa o que tem que ser limpo. Então, quando você vai fazer um trabalho... Vou cortar o bolo, vou comer só o merengue. E é importante a gente trazer isso, porque às vezes vocês acreditam que quando a gente vai fazer uma limpeza, tem coisa que a gente pode escolher, por exemplo, a gente poderia fazer o seu quarto, não ia funcionar de nada, por isso que o Giovanni falou, não vou ser picareta. Mas tem coisa que não é que a gente escolhe, gente. Tem coisa que quando a gente vai limpar, se é pra limpar de verdade, vai limpar tudo, não é, eu vou limpar até aqui. Senão fica a mesma lógica do banho. Você lava o pé e não lava o resto, não resolve o problema. Entende? Então tem coisas que vocês precisam entender a nível de energia, que quando a gente fala de uma limpeza energética, seja a nível pessoal, a nível de casa, não é limpar o que você quer limpar, é limpar o que precisa sair da tua vida para a tua vida andar. Isso é importante a gente trazer essa clareza, porque tem gente que pensa que pode controlar o que pode ser limpo. Só que assim, você até pode, mas você não vai ter resultado, entende? É isso que a gente tem que deixar claro. Né, Giovanni? A Tati colocou uma coisa interessante ali, ó. Eu coloco mantra de limpeza energética para fazer a limpeza física dos ambientes. Tati, sou budista de casta tibetana, de filosofia, dura 2 a 5 dias no máximo. Depois dissolve tudo. Tem que fazer geobiologia, tem que colocar, grafiquinho de acetato nas paredes. Tem um estilo de gráfico aqui, que é a imitação da energia da pirâmide. Tem que fazer o estudo, contratar um profissional de nível para ele fazer o estudo, contratar uma Pérola Bittencourt para fazer a radiestesia do local e ver as frequências quânticas, né, do lugar. Porque se tu colocar isso em lugar errado, não vai funcionar. Se tu fizer a frequência, por exemplo, existe um mantra, inclusive até agora, amanhã, 1h30, eu vou estar numa live no canal de um menino amigo meu aí, que é meu sócio, num trabalho de mentoria, né? E a Mariana Giovanni está colocando os gráficos aqui, a casa dela já está quase 9 mil já. Faltou um pouquinho. Olha! Aí, ali a gente está só fazendo uma observação. Geralmente eu faço tudo, né? Boto já tudo de uma vez. Mas como já tinha os gráficos lá do passado, agora a gente está harmonizando ali. Kátia Deus Quântico, que legal, show de bola. Boa noite. E aí, assim, o que acontece? Quando tu coloca o ambiente, né, nada de templo. É porque eu falei para ela que não pode passar de 9 mil anos, senão aí vira igreja, né? Ela disse, não, eu não quero igreja, eu quero um templo do amor. Eu gostei. Então, a gente tem que cuidar isso, porque um bom geobiólogo, ele sabe que uma casa saudável ela está entre 6.500 angstroms, que é uma medida da régua de Boves, depois até eu vou ver se consigo pegar ali para mostrar para vocês, e 9.000. 9.050 já bagunçou, porque ficou tão positivo que tu não trabalha, tu não levanta da cama, tu só quer dormir, tu não quer fazer amor, tu não quer conversar, tu só quer ficar rezando, e aí virou igreja o lugar, entendeu? Então a gente tem que cuidar. Tem que ter até 9.000. Então a gente tem que ter ali o cálculo direitinho com o pêndulo e não deixar passar. E abaixo de 6.500 é uma casa que está categorizada não por Giovanni, nem pela Pérola, que é radiestesista, mas é categorizado como uma casa, possivelmente, que com o passar do tempo de convivência dentro dela, ela vai matar as pessoas. Vai matar os animais. Ok? A Kátia está dizendo, gente, vou medir a minha aqui. Exatamente. Vai medir. Se precisar de ajuda, só chamar nós, a gente faz isso em qualquer ponto do Brasil. Acabei de terminar um castelo na Irlanda, agora de uma brasileira amiga minha que mora lá. Fiz um castelo de 4 andares, a coisa mais linda. Levei 1 mês para terminar toda a planta dela, porque eram 4 andares. Comecei no subsolo. E esse tipo de construção, cara, é bem interessante a gente perceber. Elas não existem muito aqui no Brasil, mas aqui nós temos casas milenares, né? Casas que estão aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu mesmo aqui moro numa casa que ela está tabulada como uma casa que pertencia à época dos farrapos, da Guerra dos Farrapos.
É uma casa que tem uma memória de parede e ela tem apenas 3.890 angstroms. Só É uma isso. casa que mata o cara. Se eu ficasse aqui dentro dessa casa, com toda a aparelhagem quântica que eu tenho no meu trabalho de exorcismo, eu não durava 2 dias aqui dentro, eu ia estar doente, trimal. Entendeu? Olha então, aí, gente. Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi, antes de entrar, fazer toda a geobiologia e botei lá 9.000. Essa casa aqui tem máquina, ela tem coisas tipo essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é uma Mostra pro pessoal, porque eu não tô vendo. Aqui é uma máquina de tratamento, ó. Tá? Mas eu tenho máquinas aqui que elas funcionam com luz aqui, ó, com pilha, ó. Olha, ó. Isso aqui é uma máquina de tratamento, mas tem máquinas dessas que são de geobiologia para tu botar no ambiente. É uma coisa que tu bota, ela dura a vida inteira, só tu cuidar para não estragar ela, entendeu? Ela tem muita durabilidade, só trocar as pilhas. Né? Vamos começar uma coisa luxo, aqui. Meu Deus, um castelo. Que como eu estou há muitos anos no mercado, praticamente 32 anos, Douglas Acla, meu irmão, esse aí é o meu sócio da live de amanhã. Aí quando a gente faz trabalhos assim, é porque tem pessoas brasileiras aqui que conhecem a gente e chamam a gente porque compram propriedades gigantes em lugares e pedem para fazer esses trabalhos. São trabalhos bem complexos, porque, por exemplo, castelos e casas antigas que nem essa aqui que eu moro, elas têm um campo de memória de parede espiritual muito alto. E a gente tem que eliminar e neutralizar antes desses campos. Inclusive, Pérola, a gente nem conversou ainda sobre isso, mas eu tenho um processo aqui na clínica chamado processo Fênix, com PH, Phoenix, na língua antiga. E esse processo ele começa a limpeza da casa desde o xamanismo, com cantos, tambores, mantras. Você contou para mim uma vez. Você contou para mim uma vez. Né? Lá quando a gente se conheceu, na época Exatamente. E a gente faz a limpeza toda do ambiente em ciclos energéticos de acordo com as luas. Isso é top de fazer. Só que eu sempre digo para os meus clientes, tudo isso aqui tu tá fazendo um a mais. Se tu fizer só gel, já serve. Só que enquanto eu estou fazendo o estudo da planta, que dependendo do tamanho do ambiente, eu não consigo fazer isso de um dia para a noite, isso leva algumas vezes, alguma semana e pouco ou mais, às vezes. Por exemplo, casas de 2 pisos, de 3 pisos. Agora estou fazendo uma casa também milenar da época dos farrapos, numa cidade chamada Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, que um grande empresário amigo meu, que é um colega meu, assim, até está dentro dos times dos investidores da empresa que eu trabalho, ele pediu, ele comprou, a casa era olha o tamanho da casa. A casa tem 18 quartos. Nossa, muita coisa. 18 quartos. E 3 pisos grandes. Mora ele e a mulher dentro da casa só, hoje. Os filhos já foram embora. Então o que a gente faz? Eu estudo toda a base, todo o segundo andar, o último andar ele ainda tem um mezanino. Casas assim a gente demora às vezes 3, até quase um mês para fazer toda a planta. Porque tu tem que olhar, refazer detalhes, e depois ainda tem pátio. Casa dessa tem pátio grande. Não é pátio. Então eu tenho que olhar o que tem no pátio. Eu já peguei casas, por exemplo, que tinha o quê? Tinha enterro de animais. Ai, meu Deus do céu. Mas as pessoas no interior fazem isso. Não sei como é que é em São Paulo. Eu sei que é normal, Giovanni. Isso também. Aqui o pessoal da antiga, aqui, eles pegam os cachorrinhos, os gatinhos, em vez de levantar para o cemitério de bicho, eles cavam um buraco no fundo de pote e botam o bicho lá. Hoje não é tão comum. Antigamente era mais comum. Hoje não é mais. Acho que é mais no interior de São Paulo. Tem muita casa velha aqui, antiga, em bairros assim, agrícolas, mais retirados aqui, que esse pessoal enterra toda a bicharada no fundo do pátio. É super normal, eu sei. É que hoje em dia, como uma pessoa que trabalha com energia, a gente sabe que o problema que isso dá, eu sei. Antigamente eu nem ligaria, acharia um pouco macabro dependendo da situação, mas hoje em dia, o problema, quando eu penso nessas coisas, a gente pensa na consequência energética, é aquela coisa que eu falo, meu Deus, não faça isso, não faça isso. A Mariana tá falando aqui, depois dos gráficos, dormi como uma pedra. Olha Ela só. me relatou que eu botei os gráficos numa noite que a gente estava fazendo treinamento lá da empresa na casa dela. Quando eu saí de lá, eu disse, tu vai dormir que nem uma pedra. Amanhã tu me conta. No outro dia, ela disse, quase que eu não levantei no meu horário que eu costumo levantar. Foi difícil. Acordei assim meio...
Só para alinhar uma coisinha aqui, aproveitando, a gente abriu falando, assim, só relembrando, falando da questão da importância da organização da casa. O que o Giovanni está trazendo aqui é um segundo ponto muito importante, que é as memórias de parede, gente. Porque o Giovanni está falando de casa de mais de 3.000 anos, a casa dele que também é uma casa centenária. Só que a sua casa também tem esse tipo de problema. A sua casa também tem, só que é uma coisa mais saudável do que essas casas que têm muito tempo de estrada, vamos colocar assim, né? Toda casa tem problema de memória de parede. Inclusive, às vezes, o que está dando problema nos seus relacionamentos, seja de casal, seja de pais e filhos, são as memórias de parede. Porque o Giovanni está trazendo essas coisas, essa máquina que ele mostrou, que eu acho que eu sei qual é. Eu estou imaginando aqui. Eu acho que eu sei qual é. Essa aqui é uma eu acho que eu sei qual é a máquina. E o que a gente está falando dos gráficos, o que acontece? Como eu sou radiestesista e o Giovanni é geobiologista, então a gente trata casas de formas diferentes, dentro das linhas que a gente trabalha. Mas a nossa meta sempre é a mesma, que é o quê? Trazer harmonia para o teu lar. E uma das coisas que dá muito problema é a memória de parede, porque as pessoas não entendem que tudo que acontece naquela casa, se não é limpo, fica registrado ali, não vai embora. Briga. Se a pessoa que construiu aquela casa estava de mau humor, fica ali o mau humor das pessoas que construíram a casa, tudo fica ali. Então tem que limpar, periodicamente precisa de uma limpeza. E eu fico imaginando uma casa de 3.000 anos, o que não deve ser, né, não, Giovanni? Uma loucura isso daí. Esse castelo que eu fiz lá da Irlanda, lá, ele é de 1110. Nossa depois Senhora. de Cristo. É antigo pra caramba. E a minha casa aqui tem mais de 400, acho que mais, quase 350, quase 400 anos, porque ela é de 1874, uma coisa assim, eu vi no registro dela. É uma casa antiga. Na teoria, ela era para estar até tombada, essa casa aqui. Eu corri para não deixar de tombar. Né? Então, tipo assim, casas assim, elas têm registro de todo mundo que passou, desde a construção até a questão de pessoas que moraram na casa, ó, os familiares, as dinastias. Né? Isso é uma coisa importante, gente. Se vocês têm um apreço muito grande, isso aí a gente até falou numa outra live aí com a Pérola, pelos entes queridos de vocês, eu entendo, mas não deixem fotos deles que já partiram dentro da casa, porque aí vocês estão dormindo com os defuntos, né? Só para lembrar, a live que a gente falou foi no Fofocas Terapêuticas, tá, gente? Que é o meu podcast que fica lá no YouTube, no meu YouTube, porque agora nós estamos chiques, né? Então nós temos o YouTube Music, o Spotify e o Amazon Music. Então foi o episódio que eu fiz com o Giovanni. Somos chiques agora, Giovanni, a gente tá chique. Na Amazon também, meu Deus. Estamos na Amazon Music. Esqueci de te contar, tá sabendo agora, porque é novidade, é pouco de tempo que eu coloquei isso. Estamos lá. E o que acontece, gente? A gente falou lá sobre as relíquias. Assistam, que tá incrível o que o Giovanni trouxe. O Giovanni trouxe umas dicas muito legais. E é importante a gente fazer essa pausa, porque a gente está fazendo uma série de lives para ajudar vocês a cuidarem da casa de vocês. Então, essa aqui é a nossa live número 3, na verdade, sobre os cuidados com a casa. A gente vai fazer mais. Mas se você quer aprofundar isso mesmo, falar, nossa, eu quero entender como é que eu começo a fazer isso na minha casa de uma forma prática, nós vamos fazer um workshop, tá? Um workshop dia 4 de julho, que é uma sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai fazer um workshop para dar os primeiros passos para você cuidar da tua casa. Porque, por exemplo, a Tati falou aqui, eu coloco mantra. Isso é muito legal, mas como é que você faz algo mais duradouro? Né? Então a gente está trazendo coisas para vocês trazerem rotinas de cuidados com vocês mesmos e com a casa. Porque a minha especialidade é cuidar de você e a especialidade do Giovanni é da casa e a gente trabalha nas duas linhas, então a gente se complementa. Então venham para o workshop, tá? A gente está fazendo valor de troca, assim, valor de troca mesmo para te incentivar a vir. Vai ser de R$ 97,00 apenas. Então, caro, Giovanni, muito caro! Né? É um simbólico, pelo que a gente vai dar, é um simbólico pra caramba. E o Giovanni deixou aqui, olha, o WhatsApp dele para vocês no chat, para vocês conversarem com ele. Vocês que estão aqui me vendo pelo Instagram, vai no link da bio que vocês conseguem falar comigo lá também, ou me chama no privado. Se você tá vendo isso em qualquer outra rede, abaixo tem os nossos contatos, para você saber mais sobre o workshop, porque lá a gente vai aprofundar. Aqui a gente tá dando uma geral para vocês entenderem, mas a gente não tem como ensinar vocês aqui.
Então a gente precisa de um espaço fechado, um Zoom mesmo, para a gente conversar e trazer isso com uma forma mais aprofundada, né, Giovanni? Exatamente. Inclusive eu botei ali para aqueles que estão aqui na live, não adianta mandar para alguém que não está aqui, tá? Porque a gente está vendo aqui quem são as pessoas. Quem está aqui na live e me chamar no WhatsApp no final da live de hoje, né? Amanhã já não serve mais. Vai me passar os dados da casa, o endereço direitinho, e eu vou calcular amanhã durante o dia, vou mandar no WhatsApp da pessoa o grau de vitalidade da sua residência de forma geral. A gente vê isso na régua de Bobs através do exercício de pegar o pêndulo e medir o fator de vitalidade da casa. Eu dou um presentão. Você sabendo. A contagem eu já falei, de 6.500 a 9.000 antes, sua casa está legal. Um detalhe que eu já digo para vocês. Cidades no Brasil, a grande maioria, é muito raro você ter uma casa de 6.000 antes, tá? 6.500 antes. Porque é uma casa que estaria num local quase sagrado para estar assim, de forma natural. A mãe Gaia, ela sempre faz as correções energéticas dela e os veios de movimento dela embaixo d'água, que são a maioria deles aquáticos, né? Eles acabam ficando em movimentação constante no subsolo e eles provocam muitas mudanças energéticas para quem está em cima dela, né? E antigamente, como a gente sempre fala, o homem era o quê? Nômade. Ele viajava, ele ficava na caverna, terminava o tempo que não tinha mais o que colher e comer, e bichos para matar, ele ia embora para outro lugar, longe, com outra caverna. Agora não. Agora a gente constrói um prédio de 30, 40, 50, 100 andares, e fica tudo empilhado, que nem caixinha, um em cima do outro, morando 20, 30, 50 anos naquele lugar. Então, tem que corrigir. Se não corrigir, vai aí, então, uma dica importante, que a gente tinha falado isso, né? Que nós Só um momentinho aqui, Giovanni, desculpa te cortar. A Val está perguntando quando vai ser o nosso workshop. O nosso workshop ele vai ser dia 4 de julho, tá? Às 8 horas da noite. Vai ser um workshop bem profundo, tá? Então, gente, quem tem interesse, chama a gente. E o Giovanni, lembrando, ele tá deixando um presentão para vocês que estão no ao vivo, apenas quem tá no ao vivo. Eu deixei até o comentário dele fixado para vocês poderem anotar o número dele, quem tiver interesse, porque ele vai medir a energia. Isso só serve para quem tá no ao vivo. Então, se fosse vocês, eu aproveitava essa oportunidade que o Giovanni tá dando. Não quero falar nada, não. Eu aproveitava. Porque ele não me contou, tá? Eu também tô surpresa. Foi surpresa até para mim. Foi uma surpresa até para ela, porque a gente não tinha combinado. Foi um carinho que eu tô fazendo com vocês aqui de forma pessoal. Até porque, assim, ó, por exemplo, declarações como a da Mari que tá falando ali, que a casa dela tava com 4.000 e poucos angstroms, né? Muito baixo. E ela pode falar aí, ela tá na live, as coisas que ela sentia na casa, né? Às vezes ela sentia cansaço extremo durante a noite, ela ia dormir, parecia que tinha apanhado, umas coisas bem fortes assim, entendeu? Cansada, tinha um dia cheio, mas não era uma coisa para ficar, parecia que tinha terminado, na segunda-feira de noite já estava cansada, como se tivesse sido quase surrada a energia da pessoa. Isso tem a ver com a energia baixa de antes, ó. Cansaço, taquicardia, o acordar, ó. Tudo isso aí está indo embora com o processo que a gente está fazendo lá na casa dela, entendeu? Então isso é uma pessoa que é uma amiga, ela não está aqui para falar uma coisa que não é verdade, é uma terapeuta, inclusive, então ela não tem por que mentir, porque senão se ela continuasse tendo as mesmas coisas, ela não ia falar alguma coisa para promover, chamei um cliente para mim, por exemplo, para ele continuar tendo problema, né? Então, isso são coisas que resolvem. Inclusive, lembra, Pérola, que a gente conversou na semana, eu acho que foi no final de semana passado, foi na sexta-feira passada, a gente comentou desta live, que eu disse que eu ia falar por que as relações, e quero que até que tu fale um pouco sobre isso antes de mim, por que as relações humanas nessas casas que estão desequilibradas, elas não tendem a prosperar. Por que um marido e uma mulher brigam constantemente, às vezes fazem umas vezes chamada na frente dos filhos, né, coisa e tal, ou os próprios filhos desrespeitam os pais, né? E isso acontece baseado num desequilíbrio primariamente das próprias pessoas da casa, que é a parte que tu cuida. Fala um pouquinho disso depois eu vou falar da casa, para eles entenderem que as nossas ciências, elas não são, antepostas, elas são
parceiras. Complementares. A radiestesia e a geobiologia são quase tipo irmã. São quase não, né? Elas são irmãs. É um casamento, exatamente. Elas são irmãs, assim, porque na verdade são ramos diferentes de uma mesma ciência, né? A geobiologia, ela é como se fosse um ramo, uma especialização, eu vejo assim, né? Uma especialização da radiestesia. Isso, exatamente. É uma área específica para isso. Antes de eu falar, deixa eu só falar aqui que a Mariana está falando que o que funciona precisa ser dito. E é verdade. E é verdade. E, gente, assim, o que o Giovanni falou é muito importante, porque às vezes vocês estão vivendo problemas de relacionamento seríssimos. É aquele bate-boca constante dentro da casa, é aquela confusão. Essa semana eu atendi gente assim, inclusive, então eu posso dar um exemplo dessa semana. É que aconteceu justamente de eu atender uma pessoa que falou, Pérola, a gente está discutindo muito, está tendo problema aqui, estava tudo equilibrado, eu acho que precisa de uma limpeza. Giovanni, em 24 horas, fiz a limpeza, antes de 24 horas, Pérola, a energia está outra, a briga parou. Paramos de brigar. É magia, é feitiçaria, gente? Não é magia. Pode ser também, não vou falar que pode ser que aconteça, mas falando sério aqui, por que a briga parou? Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. As brigas que a gente tem, elas vêm dos nossos desequilíbrios emocionais. Fato, ponto. Primeiro de tudo, a casa não vai fazer você brigar. A casa só faz você brigar quando acumulou a briga na casa. Esse é o ponto que a gente tem que chegar aqui. Vocês levam a energia para casa, seja que vocês geram, ou as brigas que vocês trazem do trabalho, ou as brigas que vocês fazem ali, e aquilo acumula no ambiente. Só que é como se tivesse o seguinte, você está desequilibrado emocionalmente, você não cuida. Ou não conseguiu limpar o suficiente. A tua casa, ela não tem, diferente de você que se limpa sozinho, se você souber como, tua casa não tem como se limpar sozinha se você não colocar um aparelho lá, ou se você não tiver alguém como eu que vai lá e limpe. Então, o que acontece? Vai acumulando as brigas durante os dias. Ainda mais se forem brigas de dias seguidos, é como se estivesse ali guardando briga. Então, é como se você entrasse no ambiente e tudo ficasse briga no ambiente. Você respirasse briga quando você entrasse ali. Até alguém tirar aquela energia dali, vai continuar. É como se tivesse uma faísca para acender e você entra naquele cômodo da casa onde vocês brigam mais, principalmente, e ele acendesse automaticamente. Porque é como se fosse, vai lá, briga com ela. Tá incitando. Vai lá, chama ele de otário e vai. É como se fosse isso acontecendo. A tua casa tem as memórias, então ela devolve para você. Daí no momento em que alguma coisa, algum movimento energético acontece ali e é limpo, as brigas naquele ambiente param de acontecer e parece às vezes até que é mágica, que nem essa pessoa. Jura, a pessoa tá falando, Pérola, a gente tá brigando. Passou no dia seguinte, ela falou, Pérola, energia é outra. A casa tá leve, a gente não brigou. Muito obrigada. Porque precisa cuidar. Exatamente. É como a Tati está falando, é como um cofrinho acumulando moedas. Exatamente isso. Uma metáfora ótima. Tudo que a gente coloca na nossa casa é como a gente estivesse colocando uma moeda. Seja bom ou seja ruim. E vai acumulando. Se você tem sentimentos bons dentro da sua casa, vai acumulando coisas boas. Se você tem sentimentos ruins, vai acumulando coisas ruins. Como a gente não é santo e nem é um demônio, por assim dizer, a gente acumula os dois. Só que o que pesa mais? O que está pesando mais no momento? É o que vai definir a qualidade maior da tua energia, da energia daquela casa. Só que isso influencia diretamente você se não é limpo. E é por isso que trabalhos como o meu e do Giovanni existem, porque se não tem alguém que entenda o que aconteça, você às vezes não consegue sair de alguns ciclos viciosos de briga, por exemplo, em casa, e não sabe o que acontece, né, Giovanni? Exatamente. E uma coisa interessante disso aí, você se entenderem, por exemplo, assim, ó, eu trabalho na parte terapêutica, eu trabalho fora da geobiologia, né, como terapeuta mesmo, direto, com pessoas, eu trabalho como harmonizador de relacionamentos de casais, né. Que legal. E eu tenho um projeto aqui chamado Sintonizando Casais há mais de 25 anos, então eu pego os casais que estão chegando na porta da vara de família para se separar assim, e trago eles de volta, né.
Não sou a mãe de nata. Não vai trazer ninguém de volta em 3 e 7 dias. Você tire isso da sua mente. É uma técnica que eu aprendi, né? A Mariana, Ai, não aguento. ela me chama de novo Hit. Mas assim, é uma técnica havaiana que eu aprendi lá em Honolulu há muitos anos atrás, que trabalha a harmonização. E eu sempre digo para as pessoas, não vou atendê-los enquanto eu não souber se a casa de vocês está vital. Aí eu vou descobrir, a casa do casal está com 5.000 anos, 4.100, 3.200, que é uma casa que tira a vida até de cachorro, ainda mais de gente, muito mais rápido. E aí eu digo para eles, não tem como tu saber viver aí dentro desse lugar. Esse lugar está podre, você tem que harmonizar ele. E aí eu começo fazendo a geobiologia do lugar. Depois, né? Antes, quando eu não conhecia a Pérola, eu tinha outras pessoas que eu chamava aqui para fazer um tratamento radiestésico. Agora eu chamo a Pérola. Eu chamo a sócia. Aí eu chamo a sócia e digo assim, ó, vou te passar aí uma duplinha do barulho aqui para fazer uma limpeza radiestésica contigo aí, nas mesas e coisa e tal. E a Rosa Suzel tá dando risada lá. Então, tipo assim, mas é bem isso. As pessoas vão lá, se harmonizam elas, e aí daqui a pouco eu começo o tratamento delas. Aí é rapidinho, o pessoal se harmoniza, e já vão lá, já rasgam o divórcio e já ficam em casa. Então, eu sou aquele cara que, antes de eles irem pro quebra-pau, eu vou lá, tento colocar eles no lugar. Muitas vezes, gente, os hábitos das pessoas e a casa que tá ruim. Então, uma coisa que você tem que aprender, cama de casal é lugar só para 2 coisas. Dormir e fazer amor. Só. Não é para bater papo de finanças da família, não é para discutir problemas dos filhos, nada. Aquelas pessoas que gostam de colocar aquelas poltroninhas de estofamento, encostar e ficar lendo. Cama não é para isso. Não tem um TV no quarto, que aquelas TV que ficam penduradas ali, aquilo que tem aqueles módulos, conhece, né, Pérola? Aqueles módulos que vai para os lados, assim. Aquilo ali é um sugador de energia de casal que acaba com a vida de um casal rapidinho. Eu tenho certeza que tem gente aí que tem TV no quarto, quer ver? Tem gente que tem coragem de dizer, eu tenho TV no quarto. Quer ver? Eu tenho TV no quarto. Eu tenho TV no quarto. Eu tenho coragem de dizer. Bom, que legal que você está dizendo mais. Mas se tem só 2 coisas que pode fazer. Tirar da tomada e virar a TV de frente para a parede no módulo e colocar atrás dela um gráfico. Infelizmente eu não tenho aqui hoje, né? Que é o gráfico de quebra de energia elétrica. De quebra de o escape cabalístico você usa ou você usa outro? Não. Gráficos de geobiologia mesmo. É um também chamado André Felipe, né? Que tu deve conhecer, que tu bota atrás, né? Olha, a mentora Carla Borges, aí, queridona, chegando. Eu vi que a Liliana também está aí. As gurias da Kemi, lá do Zona Casa, aqui de Portugal, estão tudo com a gente aqui. E aí coloca o gráfico atrás da TV e vai cortar. Ou também tu pega o gráfico e bota lá na caixa da luz. Quando tem aquela tampinha e fecha de plástico lá, que aí tu corta todo o fluxo de energia eletromagnética negativa para dentro das tomadas da casa e para as pessoas que estão. Que TV é coisa de assassinar todo mundo ali dentro. Ó, aí, Patrícia, querida, assinatura da alma chegando. Aí, ó. Ó, eu tenho, mas fica fora da tomada, usamos esporadicamente. Então, se usa esporadicamente. Quem tem aquelas módulos que tem a TV em cima da mesa, daquele módulo, e o módulo tem rodinha, todo dia leva, na hora de dormir, leva a TV para dormir lá no corredor. Deixa lá dormir no corredor, quando vocês levantarem, bota a TV de volta no quarto. Quarto não é para ter TV, quarto é para dormir e para fazer um belo no amor. Só isso, nada mais. E para vestir a roupa lá dentro do quarto. O resto não serve. Tá? Discutir problema. Cada vez que vocês fazem isso, vocês empreguem no quarto de energia nociva e escolhemos mais energia do quarto se ele já está desarmonizado geobiologicamente. Então, já tive casais que eu atendi e que eles harmonizavam a casa e eles mesmos começavam a desarmonizar porque ficavam falando de problema em cima da cama. Em vez de dormir, em vez de transar, eles ficavam incomodando uma paciência do outro.
Não, vamos para a sala. É importante. Né? Quando eu estava casado, eu dizia, quer conversar? Vamos para a sala. Quer dormir ou quer fazer amor? Ficamos aqui. Mas se quer conversar, vamos para a sala. Não, vamos conversar aqui, eu não estou afim. Ah, mas eu tenho um negócio para falar. Então vamos para a sala. Levantava os dois da cama, vestia a roupa e ia para a sala conversar. É assim. A gente tem que ter educação emocional para trabalhar com os ambientes de forma correta. Outra coisa, vocês sabem que a cozinha da casa de vocês é o lugar da prosperidade da casa de vocês? Fala Aí pra ele, louça suja, ó, louça suja em cima da pia, 2, 3, 4 dias, aí não sabe por que não tem dinheiro. Não sabe por que não consegue trabalho. Não fecha contrato, não ganha novos clientes. Aí, outra, se tu tiver na tua cozinha um monte de panela velha, carcomida, aquelas panelas, mulher é bicho bravo, né? A pegada da panela que eu ganhei da minha mãe, quando a minha mãe foi casada e me deu os presentes. A panela tá assim, que já bateu umas 30 vezes no chão, cheia de buraco de ovo. Põe fora esse troço, tio. Isso aí tá Isso vem do Feng Shui? Essa é a sua experiência com o Feng Shui? Também com o Feng Shui, exatamente. Porque assim, gente, para quem não sabe, ele é especialista em Feng Shui também, tá? Só para trazer esse... Mas não trabalho mais Feng Shui, porque Feng Shui é lindo. Para deixar a casa bonita, quem tem grana e gosta de gastar bastante, investir muito na sua casa, já me contratam para fazer um Feng Shui junto com a geobiologia. Olha, é 4 vezes o preço. Tá? Não tô aqui para mentir, para brincar com ninguém. Eu gosto de fazer coisas que são efetivas e dão resultado. Não, Feng Shui dá muito resultado, mas para nossa realidade aqui é bem pesado. Por quê? Porque ele tem que mudar toda a casa, praticamente, a cada nível de estação de mudança do ano. Não dá para tu deixar o Feng Shui do inverno. Aqui no sul, então, se tu deixar o Feng Shui do inverno, né, no verão, esquece, vai bagunçar toda a casa de novo. Então eu faço, às vezes, geobiologia, inclusive está no Projeto Fênix, eu faço a imantação, limpeza e organização toda, e depois que eu termino, eu começo a fazer a parte de geobiologia, e por último eu faço Feng Shui. Olha, ó, a Liliana dizendo, gente, já tem um tacho de cobre na cozinha de minha bisavó. Isso aí já dá arrepio no Giovanni. Se ele está sendo usado, Liliana, se ele está sendo usado, show de bola, tu está honrando a tua bisavó. Se ele está lá parado pendurado na parede, não fazem nada, doa, vende, joga fora, faz qualquer coisa. Mas não fica com isso dentro da tua casa, porque isso aí, ó, primeira coisa, quando o ancestral é muito próximo de ti, como é o caso de uma bisavó, o que acontece? A parte sexual já era. Não vai ter interesse de ficar com o marido nunca, tá? Vai estar sempre com dor de cabeça, sempre coisa e tal. Se tiver na cozinha, vai travar a prosperidade, tá? Vai travar a tua prosperidade legal, tá? Isso tem que cuidar mesmo, tá? Tem que cuidar muito, tá? E essa parte eu falo para as pessoas, qualquer louça tua velha lá dentro vai travar a tua prosperidade, vai travar a tua criatividade. Às vezes a gente ganha coisa de enxoval, já separou, já está com outro marido, está com panela velha da outra relação. Dá tudo isso e joga fora, seja abundante, compra novo, pô. Pelo amor de Deus. Gente, tem uma pergunta, Giovanni. Aproveitando. Deixa eu só falar isso pra galera assim. Eu sou homem, né? Eu sou macho alfa e eu sou papo reto. Eu não tenho mimimi. Meus clientes, eles dizem assim, tu vai fazer um trabalho com o Giovanni, vou te dizer, ele vai te entregar 150 de efetividade, tá? 150% de efetividade. Mas ele vai te dizer tudo que tem que ser dito. E tem coisas que ele vai dizer que tu não vai gostar. Olha, Mariana, ali, eu vou tirar todos os pratos do último casamento. Claro! Tirar tudo o quê? Imagina, se tu quer ter um novo homem na tua vida e tu tem louça da tua relação anterior... Era essa a pergunta que eu ia fazer. Exatamente essa pergunta. Tem gente que eu pego o Pedro e sacaneio, sabe? Eu vou no quarto quando eu vou fazer a geobiologia, né? Olha, ó, tem uma coleção de canecos de shopping do meu vô. Não vou falar mais nada, tá? Mas, ó, eu pego o Pedro e vou no quarto do casal. E aí eu pergunto,
eu peço para eles ficarem na porta e pergunto assim, esse colchão que está aqui é desse relacionamento? E o meu pêndulo diz, ele tem areia da pirâmide de Kelps dentro. Aí ele faz assim, ó, para a esquerda, e eu digo, eu só olho e digo assim, ó, gente, vocês estão deitados no colchão que estava deitado outro homem, outra mulher que estava aqui antes e outro. Ai, ela tem que ficar com o colchão antigo, que era bom, não sei o quê, joga esse trem fora. Pode pegar, levantar isso aqui, comprar um colchão novo e jogar isso aqui fora. Doa para um lar, né? Dá para alguma pessoa aí, coisa e tal, que precisa de um colchão e que são pessoas pobres, coisa e tal, que tudo bem, né? Lava ele com bastante vinagre e bicarbonato e doa esse trem aí. Não fica dormindo em cima disso aí, por isso que vocês não conseguem se harmonizar. E às vezes eu faço a geopologia, melhora muito, mas ainda tem aquelas tretinhas, tá? Aí eu olho assim e digo, cara, tem um troço aqui que não tá bem. Aí às vezes eu preciso de ajuda dos universitários, ligo para minha professora. Eu, prof, me conta aí, achei tal coisa. Toca fora, ela diz. Toca não, mas fora. É verdade. Gente, colchão. Eu já fiz uma casa agora, faz 3 semanas atrás, que era de uma senhora, e ela é viúva. O que essa mulher tinha de coisa do marido morto dentro da casa? Aí a reclamação dela, desde que ele morreu, eu nunca mais tive ninguém. Mas nem vai ter. Não vai. No pátio dela eu encontrei um carro velho, que era do marido, mas mais empoeirado do que não sei o quê, entendeu? Mais empoeirado que não sei o quê. O pessoal tá falando aqui, ó. Porcaria. Aí eu disse, mas por que esse carro aqui do teu ex-marido tá aqui, você já até morreu e tu nem dirige? Ah, é pra lembrar dele. Tu precisa de um carro velho no meio da tua garagem pra tu lembrar teu... Aí peguei o filho dela, catei o guri e disse pra ele, cara, pega um guincho e tira esse trem daqui. Foi uma briga, a velha queria me matar, cara. A mulher queria me matar, ela tava brava comigo. Ela disse, tu tá desmanchando todas as minhas memórias. A tua memória tá no teu coração e na tua alma, meu amor. Foi um convencimento pesado que eu tive que fazer com ela. Senão a minha geobiologia ia ficar morta pelo caminho. Metade dela ia ficar enfraquecida. E isso é uma coisa. Quando tu tem coisas guardadas velhas, muitas vezes, se tu deixar, Jesus, vou ter que desapegar dos canecos do meu avô. Exatamente. Então, o pessoal tá falando aqui, meu marido coleciona lata, você viu aqui, ó? Meu marido coleciona latas antigas. Ó, tem taça de espumante da avó. Sim, as outras coisas tudo aí a gente tem que ver, porque assim, uma coisa é tu pegar e ficar com uma taça, uma latinha e guardar dentro de um papel celofane dourado, colocar Eu, por exemplo, eu tenho uma cumbucona grande que eu comprei de plástico azul, eu boto as coisas tudo lá dentro e guardo e tampo aquilo lá com um fechador. E aí tá tudo envolto no celofane, né? Porque é o que dá. A Mariana, tô rindo aqui dos comentários. O DMLU vai passar aí na casa de você. Não, tô rindo aqui. Olha, minha casa vai ter que ser interditada. Você viu em cima? Minha casa vai ter que ser interditada. O DMLU é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre, que é os lixeiros. Eles vão passar, vão levar e vão montar uma casa com o que vocês têm aí. Mas isso é outra coisa, gente, assim, ó, renovem. Outra, roupas de vocês, que vocês não usam há mais de 7, 9 meses. A mulherada que gosta de fazer coleção de sapato, doa, você só tem um par de pé, minhas queridas. Tendo um par de pé para cada dia da semana de sapato já tá bom até demais. 7 pares de sapato, um para cada dia da semana. Não fica aqueles 15, 20 pares de sapato dentro de casa, aquilo ali vai tirar o andamento de vocês, vocês não vão conseguir seguir na vida. É sério, isso não é o Giovanni tá criança, é estudo. E aí é o seguinte, faz a geobiologia bonito, tirou a memória de parede, cortou todos os veios energéticos do subsolo da casa. Maravilha, show de bola. Só que as pessoas continuam ainda tendo treta em casa. Aí tu tem que fazer o quê? Chamar a Pérola. Aí a Pérola vai lá e faz o ziriguidão com os pêndulos dela lá e limpa os tetos todinho, você sai dali, parece que passaram aquelas máquinas de lavar carro, sabe? Bem limpinho. É importante a gente trazer isso, né, Giovanni? Porque assim, as pessoas não entendem.
Tem que fazer os dois lados. Não adianta você limpar só a sua casa e não adianta você limpar só você, gente. Exatamente. Não adianta. Não adianta mesmo. Assim, que nem essa semana eu fui fazer limpeza energética. Daí era para fazer de uma família. Eu falei, a gente começa pela casa, depois a gente faz vocês. Não adianta. Porque, assim, eu até faço, o Giovanni não faz. O Giovanni já nega, falando, não, eu vou fazer, ou eu faço tudo do jeito certo, ou eu não faço. Eu até faço, eu faço dentro do que a pessoa quer, mas eu sou sincera, eu falo, olha, veja bem, eu posso fazer? Eu até posso. Vai resolver o seu problema completamente? Não vai. Eu jogo a real, tem que limpar a casa, gente. Tem que limpar a casa e tem que limpar você. Não é um ou o outro, é os dois. Ó, peraí, a Tati tá falando aqui. 4 estações do ano, 7 partes por semana, vezes 4 estações. Eu tô no seu time, Tati, eu não vou mentir, eu tô no seu time, tá? O Giovanni tá falando, eu concordo, mas tem umas coisas que eu falo, ainda não cheguei nesse nível de... Olha o que a Liliana escreveu aqui, ó. Gente, eu tenho roupas de minha mãe, cesto de costura, louças, chega a doer pensar em tirar, parece que tô jogando a minha mãe fora. Tua mãe não é esses objetos, Liliana, para com isso. Tua mãe é muito mais que isso, tá? Não é uma louça, um cesto de costura que vai fazer a energia dela para você. Tem que estar aqui, ó, no core, não em objetos, tá? A gente tem essa mania porque aqui no Ocidente a gente é acumulador de coisas. E aí a gente não sabe por que a gente não prospera. É papo reto. Quer prosperar, quer se transformar numa milionária, uma mentora milionária, abandona toda essa estralheira aí, tudinho. E eu respeito, eu sei o que representa isso para você. Mas isso impede a sua caminhada, a sua jornada. E tem outra coisa, quer ver? Geladeira. Tá? A geladeira pode ser um caco velho. Tá? Daquelas que faz aquele gelo dentro dessa altura, assim. Não tem problema. Mas a geladeira não pode ter um pratinho de comida velha dentro. Se tiver um pratinho de comida velha, o setor da vida de vocês que vai atacar, eu nem vou falar aqui. É muito forte. Tá? Mas vai atacar o setor da vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês não querem que seja tocado. Tá? De jeito nenhum. Quando o Giovanni traz essas verdades, pérolas, eu não sei de vocês. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, eu já fico com medo. O que foi? Até que tem umas, quando o Giovanni vai falar, tem hora que eu até falo, gente, prepara o coração. Recebe com amor. Então, assim, ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Né? A gente está quase chegando já aqui no final da live, mas vou falar para vocês assim, ó. No nosso workshop, nós vamos vou fazer até uma brincadeira, vamos ter pérolas magníficas para vocês durante todo o workshop. Então vai ser 2 horas e meia praticamente de encontro, e nós vamos entregar um material para vocês terem muito recurso para vocês começarem a observar coisas e curar coisas na própria casa de você. Não é uma formação. A gente depois, mais lá na frente, em julho, nós vamos ter a mentoria, né, dona Pérola? Aí na mentoria a conversa é outra. Mas a mentoria a gente nem lançou ainda. A gente está ainda na fase de estruturação e coisa e tal. E agora a gente está fazendo apenas o curso. A mentoria já tem até data marcada, mas a gente não está lançando. Nós vamos lançar uma pré-venda dela, um valor um pouco mais acessível para você, mas o que nós vamos entregar para vocês nesse mini curso, a míseros R$97, que não dá um almoço ou uma janta de casal, eu acho que para mim não dá nem de mim mesmo, porque eu já fui em restaurante aqui que eu tinha que pagar 90 pila, final de semana foi um desses, e eu digo assim, ó, gente, não faz isso. Usa esse dinheiro para vocês entenderem o que nós vamos entregar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão dizer, pá, se eles entregaram isso aqui, num cursinho de 97 pila, imagina na mentoria deles. E a gente vai dar uma condição especial para quem estiver com a gente nesse curso. Porque quem está com a gente é outra história. Mas assim, o curso é interessante porque a gente vai trazer formas práticas de vocês cuidarem de vocês e da casa. Para vocês trazerem com facilidade para o dia a dia. Porque tem coisas que assim, não são difíceis de serem feitas no dia a dia, mas se você não sabe como fazer, fica difícil, né, gente? Não resolve. Eu adorei a Kátia aqui. A Kátia eu acho que é daí de São Paulo. Ela gosta do estilo dele, que é tafonas na cara. É o meu estilo. Eu sou de resolver as coisas, porque às vezes eu vejo as pessoas fazendo assim, Kátia,
gastos absurdos, tá? Que aí, quando tu faz muita coisa ao mesmo tempo numa casa, isso transforma-se em gasto, não é investimento. Investimento é tu fazer uma boa de uma radiestesia, com uma bela anamnese e fazer um belo trabalho de geobiologia e colocar os gráficos certos, as máquinas certas nos ambientes e ver as pessoas. E tem esse detalhe, Feng Shui, né? Feng Shui ou Feng Shui, como se diz, é uma coisa que demora um tempo para dar resultado, não é da hora pro dia. Geobiologia, encostei o gráfico na parede, tá? Encostei o gráfico na parede, ele já está funcionando. Eu tenho aqui do meu lado, aqui, ó. Eu tenho aqui do meu lado, quer ver? Ó? Ali, ó. Olha ali, ó. Ó, um gráfico aqui, ó. Tá? Encostei do lado, ele já está funcionando imediatamente. Não tem uma coisa, vou esperar não sei quantas semanas. Não, Feng Shui tu vai esperar. Entendeu? E muitas vezes tem que até fazer correção. Aqui não tem correção. Colocou o gráfico milimetricamente na ponta do lugar que tu escolheu no estudo da planta, não tem problema. Já está feito, está tudo certo e vai dar tudo certinho. Tá? É uma coisa interessante a gente falar, gente, sobre isso que o Giovanni está trazendo, porque existem diversas formas que a gente pode cuidar do ambiente, tá? A gente está trazendo algumas, mas a gente tem que falar o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, o Giovanni pode me corrigir se eu não estiver dando a ideia correta, mas Feng Shui, ou Feng Shui, eu não sei falar direito o outro lá, o nome certo, os dois são que certos, você faz uma correção energética no ambiente. Então, a energia vai fluir da forma correta. Quando a gente trabalha com uma radiestesia ou com a geobiologia, como a gente está falando aqui, nós colocamos equipamentos ou gráficos ou ativamos energias que elas vão ajudar a alinhar. Então, entendam. É como se você tivesse com um combustível que faz a coisa funcionar. O outro não. O outro ele é um alinhamento energético. Por mais que você alinhe as coisas, a energia tem um fluxo natural e uma velocidade que tem que ser respeitada. Então é como se a gente botasse um modo turbo na tua casa, entendeu? Porque a gente bota um gráfico, por isso que funciona imediatamente. Como a gente falou, tem coisa na nossa casa que a gente tem que consertar com gráfico, não tem jeito. Senão vai ficar atrapalhando, entendeu? Que nem a parte elétrica. Gente, parte elétrica não adianta. Isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui. Parte elétrica é gráfico. Não tem, não tem outra coisa. Que eu tenho gráfico. Não tem história. Não tem história, que nem a gente falou. Eu tenho televisão no meu quarto, eu também tenho gráfico, meus amores. Não é assim também. Não é festa na floresta também, aquela coisa assim. Não é isso. Entende? Tem gráfico aqui. Não é um Madagascar, né? Bagunça da bicharada. Não é eu me remexo muito na floresta, não, a gente tem gráfico. A gente tem gráfico para proteção energética e tem gráfico também para eletricidade. Por quê? Porque precisa cuidar, gente. Por isso que assim, o Giovanni ele já é mais da linha dura, entendeu? Ele já é pé na porta, ele derruba, como falou, tipo, ele já é que o pessoal falou aqui, dá tapa na cara. Eu sou de uma linha mais light, mas eu tô da linha mais light que, gente, tudo bem, você pode dar umas gambiarrada? Pode, mas, por favor, consciência mínima. Você tem uma TV no quarto, mas você tem gráfico, você tem outras coisas aí para dar tem que dar amenizada, senão vira bagunça, entendeu? Olha que legal, ó. A Tatiana tá falando aqui, a Tati mora aqui na Serra. Eu amo cristais. Tati, eu tenho um trabalho chamado Crystal Light, né, que é do xamanismo, e ele faz redes de construção cristalina em volta do corpo para curar até doença das pessoas. É um trabalho xamânico que não existe aqui no Brasil. Eu sou a única pessoa que trabalha com isso aqui no Brasil. É um trabalho lindo. A sessão dura 3 horas na pessoa. Tu sai dali flutuando, que tu não quer trabalhar nem a pau. Tu sai dali e diz assim, a minha vida agora é só essa vibração. Eu quero ficar assim. E sai, entendeu? E o Crystal Light eu faço muitas vezes rede cristalina em ambientes também. Quando eu estou preparando a casa para fazer a geobiologia, eu deixo uma rede cristalina nos ambientes montada. Não é uma coisa muito barata, porque a pessoa tem que adquirir os cristais. Mas a efetividade é muito bonita. É muito bacana mesmo. Tá? E é bonito a gente ver. Uma coisa, gente, que eu quero alertar para vocês. O meu trabalho, eu faço uma vez só para a pessoa e não preciso mais fazer nada lá para a pessoa. Trabalho de Dona Pérola, vocês têm que renovar, porque o corpo de vocês muda a todo instante. A casa, não tem como colar um gráfico no teu corpo e ficar com o gráfico colado com o super bonder em tipo o resto da vida.
Entendeu? Não tem. Então tu tem Existem formas de você ativar graças em você, mas isso é um papo avançadíssimo. Mas mesmo assim você tem que ativar. Mas o que eu estou falando é a coisa da importância de eles saberem que o teu trabalho precisa ser feito, autorrenovações nele, periódico, para ele poder se manter a blindagem, coisa e tal, que isso é importante também. Inclusive, na mentoria, nós vamos ensinar vocês a como blindar a energia de vocês para não receptar coisas de fora dos outros. Porque hoje, com esse mundão que está aí, é a coisa mais fácil que tem, é a gente sair de manhã assim, né? Ainda mais agora no inverno, esses dias maravilhosos de chuva, a noite escura da alma batendo na porta desde as 7 da manhã, que não tem nem luz aqui no sul, e tu sai e diz assim, que dia lindo! A pessoa olha e diz assim, vou voltar para a cama. Então, a gente sabe que a mente da gente boicota as energias. Então, é aquela coisa. Aprendam a blindar o mental. Porque, assim, tudo que acontece na Mãe Gaia acontece por uma razão específica. Tá? Quando eu falo isso, inclusive, tem gente que está falando para mim assim. Hoje eu estava com essas meninas que estão aqui, inclusive a Tati era uma das únicas que não estava aqui, lá na reunião, que ela ficou presa lá na cidade dela por causa da chuva. E eu estava dizendo para as meninas... eu olho para o Rio Guaíba, nós estávamos num prédio que tem a visão de todo o Rio Guaíba, que é o escritório da pessoa que nós estávamos lá, que é o meu irmão Carlos Eduardo França, e ele disse, no verão isso aqui é a coisa mais linda de olhar, no inverno é bonito igual, mas eu sei que vocês estão olhando e estão lembrando da enchente do ano passado. E eu disse, não tem como não lembrar, esse caldo caindo aí todo, mas só que é o seguinte, a Mãe Terra sempre sabe o que faz. Sempre. Quem não sabe é o homem. Tá? O homem é que não sabe. Olha, a Kátia, falei isso ontem para o meu grupo de terapias, aprenda a se blindar. Sem blindagem energética, gente, esquece. Então a pérola é a pessoa que faz essa parte com a radiestesia. Eu também faço isso, mas a forma que eu faço isso não é só com a radiestesia. Eu trabalho com outras coisas também, que é a parte do xamanismo, que é uma arte muito forte minha, mas isso aí a gente vai falar lá na mentoria. Quem quiser, cai para dentro, porque no curso, quem fizer vai ter um plus poderoso de valor lá de diferença, tá? Exatamente. Beleza? E lembrando assim... Na minha parte era isso que eu tinha para falar aqui, senão eu não paro mais, né? Não, a gente vai parar, porque senão a gente fala muito, sabe? Eu e Giovanni, qual foi o combinado dessa live? Quando estiver na mentoria, né, Pérola? Quando a gente estiver na mentoria, a gente vai ter que botar uns timers, cada um aqui nas casas, pra olhar, senão quando a gente vê meia-noite, a gente tá lá com eles, hein? Não, deixa. É aquele momento, tipo, vocês se preparem, entendeu? Mas é importante o que a gente está trazendo aqui, gente, porque blindagem energética, você quer ter prosperidade? Sinto muito, não existe prosperidade sem blindagem. Não existe prosperidade. Eu estou com um grupo de prosperidade ativo falando isso direto para eles, inclusive. Não, hoje foi justamente, eu achei interessante você falar dessa questão, porque hoje eu falei justamente sobre o equilíbrio emocional e a relação que ele tem com a prosperidade. Gente, tem vezes que você não prospera porque teu emocional está completamente bagunçado. Então, a prosperidade não vem enquanto você não botar ordem nisso, enquanto você não acalmar isso. E como o Giovanni falou, a geobiologia, uma vez... Mas você tem que continuar limpando sua casa, gente. Não é assim também. A geobiologia vai fazer o trabalho dela, mas também, como ele falou, não adianta nada você continuar brigando, fazendo as coisas, que não é milagre. É você mudar hábitos, é você cuidar de você, é você investir na boa energia sua. Não existe nada que seja que você nunca tenha que fazer novamente. Sabe? No sentido de com você. Você é um ser humano em constante evolução. Então você precisa aprender a se cuidar. Não adianta, você quer ser próspero de verdade, que nem o Giovanni está trazendo aqui, você tem que fazer o que o Giovanni falou assim, tem que desapegar de um monte de coisa. Mas fora desapegar de um monte de coisa, você tem que aprender como você cuida de você, como você equilibra a tua energia. E a gente vai trazer isso em mais detalhes no workshop do dia 4. Então venham, falem com a gente, garanta a sua vaga, porque daí vai ficar mais fácil para vocês. A Tati está falando aqui que ela tem cristais em praticamente todos os ambientes da casa dela, porque ela é cristaloterapeuta. Então ela tem cristais em praticamente todos os ambientes. Se ela sabe o que ela está combinando, realmente, show de bola. É importante saber, porque tem algumas combinações dentro das teorias e técnicas que eu trabalho, que eu aprendi com índios nativos,
que não se pode combinar certos grupos de cristais, senão eles desarmonizam e enfraquecem o corpo de quem está dentro da casa. Gente, uma coisa interessante a gente falar, né? Eu e o Giovanni, a gente tem vários trabalhos. Eu sou radiestesista, mas eu trabalho com outras técnicas também. Eu trabalho muito com nível energético, né? Energias etéricas. Vamos trazer isso, a palavra real. Eu trabalho muito com energias etéricas, né? Energias etéricas, para quem não entende, vamos dizer assim, vocês conhecem o Reiki é uma energia etérica. Só que o Reiki, ele é um tipo de energia etérica. Eu me especializei justamente para trabalhar etericamente no que eu quiser. Porque se eu falar, não quero trabalhar com uma mesa radiônica hoje, para mim tá tudo bem, eu só preciso dos seus dados e eu vou trabalhar na sua energia porque eu sou dessas. Eu sou dessas pessoas que eu trabalho simplesmente com a energia das pessoas, eu não preciso de mais nada se eu não quiser. Mas por que a gente está trazendo isso? Porque nós somos terapeutas que trabalham com várias técnicas para te ajudar. A gente sabe o que a gente está fazendo. Não é, não, a gente sabe mesmo o que a gente está fazendo. Vamos testar, né? Aqui, a Kátia é do meu grupo de prosperidade. Ela tá falando, aqui do seu grupo, né? Maravilhoso. Tô até querendo ganhar um convite para entrar um dia desse grupo aí, para ver esse trabalho aí, que eu não conheço. Esse é o meu grupo de prosperidade. A gente conversa no Portal 77, que a gente está finalizando. No Portal 77 a gente conversa, Giovanni. Eu te boto lá para você conhecer. Adoro. Tudo que é de prosperidade, de abundância, eu adoro. A gente tem que fazer. Mas é interessante isso, porque o que eu faço, assim, aproveitando esse gancho? O grupo, ele é o quê? De bônus no tratamento de prosperidade, eu dou um grupo, porque o grupo é um bônus. Que são 15 dias de tratamento e são 15 dias de bônus, que é justamente porque você começar a ter uma consciência próspera, gente. É a mesma coisa do que a gente está falando da casa. Não adianta nada você fazer um trabalho lindo com o Giovanni, e aí você chega lá e você continua sendo a mesma pessoa, levando as coisas de tudo quanto é lugar, não muda hábito, não muda mentalidade. O seu trabalho vai ser muito bom, não estou falando que não vai funcionar, vai, mas você não vai sentir os efeitos que merece porque você está levando a sujeira de volta. Então, eu faço a limpeza de prosperidade? Faço, mas eu não me atenho só à limpeza porque não adianta nada eu limpar a tua energia de prosperidade e eu não te dar consciência, indícios de consciência para você se alinhar, porque não dá em nada. É por isso que tem muita gente que não prospera. Porque fala, eu vou fazer um ritual de prosperidade. Ritual de prosperidade funciona? Gente, funciona. Não tô aqui para falar que funciona. Agora além do ritual de prosperidade, você alinhou a tua consciência? Você alinhou a mentalidade, a atitude? Se você não alinhou, sinto muito, nada vai acontecer. Você vai entrar um dinheiro, vai entrar. Daí do nada você falou, nossa, por que parou? Porque a consciência não veio. Então, é enganação. Se você acha que só se vendem para você um tratamento de prosperidade, falou que isso vai abrir os seus caminhos e só isso vai resolver, eu vou ter que te dizer a verdade. Foge, porque isso é mentira. Foi mentira nisso, né? Porque eu gosto muito acho que todo mundo aqui deve conhecer um cara chamado Joe Dispenza, né? Maravilhoso! Eu tenho um monte de livro dele aqui. Ele sempre diz assim, você pode fazer um livro de 1000 pensamentos ou frases afirmativas. Se você não as repetir seguidamente, todos os dias, um pouco, a cada momento do dia, vai ser muito difícil de você internalizar todas as frequências dessas frases e fazer com que a sua vida mude. Porque a sua consciência não está de acordo com as frases que nem você mesmo pode criar. Então disse tudo. Eu vou lá e dizer, eu sou um ser de luz maravilhoso, eu mereço tudo que é do melhor, eu sou uma pessoa próspera e abundante. Muito maravilha. E eu sinto isso quando eu estou falando. Aí eu falo assim, eu estou falando e estou dizendo assim, eu tenho que pagar o boleto dessa semana, senão eu vou para protesto. Já era, acabou as frases, botou 1000 frases no lixo. Então tu tem que dizer assim, cara, eu estou falando a real. Eu estou falando que eu sou um ser divino, eu digo às vezes para mim mesmo, eu sou um rei Salomão na Terra. Bom, o rei Salomão é o cara mais rico do mundo. Cara. Quando eu digo um rei Salomão não tem problemas. Ele tem desafios. E os desafios ele mata no peito, faz balãozinho e chuta gol. Então, tipo assim, se tu vai dizer que tu é um rei Salomão e tu vai ficar pensando nos boletos que tu tem que pagar e que tu não tem dinheiro, nem fala que tu é um rei Salomão porque tu tá fazendo um chute a gol que vai sempre passar por cima do travessão. Entendeu? Então não brinca com a tua energia, não desperdiça a tua energia. Frases positivas funcionam. Né? Por exemplo, cantar mantras dentro de casa
né? Os indianos, quando eu morei na Índia, a gente fazia comida no monastério, né? Todo mundo cabecinha rapada, manto de uma roupa, só 2 tipos de roupa, não usava calça, usava só aqueles mantos. E a gente ficava fazendo comida lá nas panelas gigantes, e a gente ficava cantando lá. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Sabe o que é ficar 2 horas fazendo arroz com cúrcuma e lentilha, essas coisas, cantando manto? Rapaz, o cara comia uma tigelinha assim, ó. E não conseguia comer mais, porque aquilo ali te dava uma energia que parecia te comer num caminhão de comida. E eu me lembro que depois sobrava um monte de comida. Eu sempre falava para os monges, por que a gente faz tanta comida? Porque quando termina, a gente distribui tudo que sobrar para a cidade, para as pessoas pobres. Olha só, os caras não faziam comida para eles, faziam comida para os pobres. Porque sobrava, a gente fazia tipo 600 quilos de comida. E nós éramos 1000 pessoas para comer. E a gente comia umas tigelinhas assim e passava o resto do dia sem comer. O resto daquela comida ia tudo para a rua. Imagina! Isso é prosperidade. Isso é abundância verdadeira. Isso é um papo, uma outra live, a gente tem que trazer isso. Eu falando nisso, Giovanni, você falando aí, eu falei, eu quero desvendar a sua vida no Fofocas Terapêuticas, eu preciso de fofocas terapêuticas das histórias do Giovanni. A gente já tá fugindo um pouco, a gente vai finalizar já, mas, gente, o último Fofocas Terapêuticas, ele abriu assim. Hoje eu sentei com as gurias lá naquele prédio, olhando o Guaíba lá de cima, né, no 17º andar. E aí eu, 23º andar, aí eu olhei para elas e dizia assim, eu olhava, e aí comecei a conversar com algumas e contar um pouco da minha história, né? E elas disseram, cara, mas tu pode escrever um livro, né? Quem me dera pudesse escrever um livro. Eu disse, mas por quê? Porque eu venho de uma tradição xamânica que é proibido escrever história em livro. A gente destrói a história pessoal. Então eu estou contando aqui, vocês estão ouvindo, nunca mais eu vou falar sobre isso de novo. Mas a gente pode falar sobre isso no podcast? É uma pergunta justa. Você não está escrevendo um livro. Estamos burlando as regras, talvez, mas eu tenho que tentar. Conversar numa roda de fogo, falar isso numa live, não tem. Agora, eu fazer disso uma obra para eu ganhar dinheiro e alimentar a consciência de outros, eu não posso fazer. Entendi. Né? Então a gente vai fazer. Não, e nem tenho vontade de fazer, porque eu acho isso tão bonito de estar como um storytelling, né? Um contador de história que eu sou, do que eu escrever uma obra e cobrar para ganhar dinheiro sobre a obra da minha própria vida. Não, prefiro sentar com as pessoas com um tambor, o meu cachimbo, e tocar ali embaixo de uma figueira e conversar com as pessoas. Podemos fazer isso no Fofocas Terapêuticas também. Você sabe que estamos abertos. Pode trazer o seu tambor, pode trazer o seu cachimbo, porque eu quero essa história. Não, gente, só para finalizar aqui, senão viram fofocas, mas no último Fofocas Terapêuticas que eu fiz com o Giovanni, ele abriu assim, então eu fugi de casa, fui com os povos da América Central e eu não podia fugir do tema, porque a gente tinha um tema que eu sabia que a gente ia levar, e em 1 hora já ia ser difícil. E eu falei, Giovanni, eu podia ficar só nessa parte, mas eu não posso fugir hoje, a gente tem que marcar um outro dia só para falar disso. Foi exatamente isso que eu contei para as gurias lá no prédio hoje ao vivo. Então, gente, eu preciso desses detalhes eu sou curiosa, eu tenho um programa chamado Fofocas Terapêuticas. Você não pode me dar uma informação dessa? Olha aqui, ó. Olha quem entrou na live aqui no finalzinho. Tianacupi, meu querido filho. Olha. Ele tem 8 anos, esse menino é filho da Iriqui e do mestre. Rapaz, lá do pessoal lá do Acre lá, rapaz. Eles estavam aqui com a gente, aqui na casa, fazendo cerimônia. Mestre Saká e Iriqui são os pais dele. Ele tá aí, olha a carinha dele. Eu amo esse moleque aí. Moleque! Só alegria aqui ele falando. Eles estão lá no Acre, eles estão lá em Feijó. Eles moram lá no Acre. Maravilha. O pessoal daqui da casa tá indo visitar eles lá agora, passar uma temporada lá. Agora acho que agosto, setembro, por aí. Outubro. Maravilha. Gente, eu vou finalizar lendo alguns comentários de vocês, senão eu não paro. Olha, a Kátia falando aqui, vou estar em todos os outros, tá falando dos meus tratamentos de prosperidade. Seus tapas na cara são suaves, amiga. Que bom, eu tento. Eu tento dar tapas na cara suave, mas tapas na cara que são precisos dar.
A Suzel tá falando que ela ama o mantra Kodosh. Kodosh é um mantra dos mais poderosos da Terra, é um dos nomes de Deus, né? É um dos 72 nomes de Deus. Né? A Tati tá falando que ela gosta de abençoar os alimentos também, né? Isso, é muito bom, Tati. Isso é muito bom. Daqui falando só alegria, que maravilha, gente. E a gente vai finalizar aqui, porque senão a gente fica conversando. Era pra gente terminar essa live 9h30, a gente tá chegando 10 horas. Então eu não falo nada, Giovanni, a gente não presta pra fazer live junto, falar que a gente vai fazer live junto. Às 10. Vamos continuar então, não derrubaram a gente. Vamos parar, senão a gente fica, a gente tem esse problema. Pergunta pro pessoal se eles querem continuar um pouco mais. Vamos ver. Quem quer? Você já perguntou. O povo tá te ouvindo. Quem quer, diga eu, inscrito. Se tiver uns 5 eu aí, a gente continua um pouco mais. Pode ser, Théo? Porque posso. Eu e o Giovanni, a gente tem um problema que quando a gente começa a falar, é difícil a gente parar. A gente tem esse probleminha. Tanto é que antes da live eu falei, Giovanni, eu vou tentar falar pouco. Eu me lembro que a Tati me cobrou 3 vezes assim. O Tianaco disse que sim, que quer continuar. Aí chegou agora. Assim, só uma coisa assim, Tatiana, bora. Tatiana perguntou 3 vezes pra mim. Fala aí o que acontece, deixa a comida velha dentro da geladeira. Bom, para as mulheres eu sinto muito dizer, vai passar um tempo, vai acontecer uma coisa biológica dentro da geladeira, vai gerar uma espécie de fungo, né? Dependendo do tipo de alimento que está sendo deixado estragado, ele vai grudar nas paredes da geladeira. Isso não é o Giovanni que está falando, isso é pesquisa científica. E ele vai gerar um campo bioquímico que quando o homem de vocês comer as coisas que estão lá dentro, com o passar do tempo ele vai ter um problema que o instrumento mais poderoso de um homem vai falhar com o passar do tempo. Giovanni aterrorizando a nação. É isso aí, gente. E assim a gente finaliza. E as mulheres que deixarem isso, elas vão também ter um fungo. Ai, que horror. O fungo vai fazer uma série de mais de 20 doenças no campo do útero dela. Tá? Tudo a nível de sexualidade. Geladeira é um troço sério, galera. É bioenergético e também fisiológico. Tá? Beijo! Não é aquela coisa. Não, só peraí, Giovanni. Eles pediram, não pediram? Vocês pediram. Ninguém mandou falar, ai, Giovanni. Né? Bom, quem quer fazer uma pergunta aí? Olha, Tatiana, atenção redobrada. Gente, mas é sério, gente, é sério. Quando o Giovanni começa, aprendam uma coisa, vocês que nos acompanham. Quando o Giovanni fala, eu não sei se devo ou eu não quero falar, é porque vem coisas assim. Aquelas coisas pra vocês terem pesadelo à noite. Por isso que assim, vocês têm certeza? Quando o Giovanni for falar, você tem que perguntar mesmo, você quer dormir essa noite? Sem abrir sua geladeira? Não, tipo assim, se você tem umas coisas estragadas na geladeira agora e o marido for na geladeira pegar, você diz, não toca nessa geladeira! Nem uma mão nessa geladeira. Isso, eu quero pegar um negócio pra comer, nem pensar. Está proibido tocar nessa geladeira. Agora é a hora do iFood, é aquela coisa. Hoje é aquele dia que quem ainda não comeu vai tentar comprar alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. 10 horas da noite, nós dando altas gaitadas aqui, que loucura. Ai, mas imagina nós dois no curso da mentoria. Deus. Mas o problema nosso é esse. O problema é quando a gente vai parar. É só esse. Assim. Vai ser muito bom, muito informativo. O problema é quando a gente vai. Aqui, ó, Maria, vou tirar os congelados que a minha mãe pediu para deixar aqui. Demorou, Mari. É isso aí, gente. Agora, para vocês não dizer que a gente não terminou essa live em alto estilo. Vocês pediram pra gente ficar mais um tempo, estavam curiosos. E aí, saciamos a curiosidade de vocês. Quem não vai dormir hoje à noite, levanta a mão.
É os dois, um mais maquiavélico que o outro na live, que horror. Mas a gente tem que pensar. Esse é o tipo de coisa, Giovanni, que é que eu já estou preparada. Quando você fala, eu já falo, Pérola, prepare o coração, feche sua mente, vai dar tudo certo. Tu viu o que a Tati escreveu? Agora os fracos vão botar a culpa na geladeira. Vai, Tati, pegou. Agora tu ficou pior que eu, Tati. Ficou pesado o negócio. Agora não é mais só dor de cabeça, é a dor de estômago. Agora também a culpa é a geladeira. Ai, foi ótimo. Eu acho que a gente encerra com essa frase. Pra fechar a live, né? Acho que agora a gente pode. Depois dessa frase... Esta frase fechou a nossa live, Tati. Muito obrigada pra gente terminar a live lá em cima. Eu tô aqui sonhando o dia que nós vamos conseguir fazer uma live que a gente termina bem formal no final. Obrigado, pessoas. Vamos fazer uma oração. Continua sonhando, Giovanni. Eu acho que sonhar é bom. Ter sonhos leva a gente para um lugar melhor. Não necessariamente a gente vai realizar esse. Eu acho que esse daí, eu acho que a gente não vai conseguir. Mas a gente pode sonhar. Vocês que seguem a Tati aí há mais tempo, a Tati não, a Pérola, vocês já viram a Pérola terminar. Muito obrigado, vamos fazer uma oração para encerrar essa live. Eu conheço ela nunca fez isso. A gente termina com meditação, isso sim, mas eu e o Giovanni, a gente ainda não chegou nesse ponto, porque a gente está na parte da diversão. Aqui o pessoal falando que... Mas um dia a gente pode ter meditação, porque daí a gente fica mais calmo, né, Giovanni? Daí quem sabe a gente consiga terminar mais centrada. Ó, já temos uma aluna lá pro workshop. A Kátia aí, tá parceira aí, tua seguidora aí, vai estar no curso com a gente aí, ó. Vamos conversar depois no WhatsApp para fechar tua vaga, Tati. Vai ser um prazer ter você com a gente. Tati, sensacional ter você aqui também com a gente. Saudades de você, sua linda! E Mariana, também foi um prazer ter você aqui. Que bom que você gostou. Espero vocês. E, gente, quarta que vem a gente volta, tá? Quarta que vem, às 8h30, estamos juntinhos para mais uma live. E a gente vai falar justamente sobre geobiologia e Feng Shui, que a gente falou um pouquinho hoje. Nós não, né? O Giovanni, que essa é a especialidade dele. Essa live, eu acho que eu vou ver se eu viro o Louro José de verdade nessa próxima live. Vamos ver se eu viro o Louro José, aquele bastidor ali. Inclusive, aqui, a Mariana é uma pessoa legal para tu fazer um fofocas com ela. Sabe o que ela faz? Ela é uma professora de educação física, acupunturista especialista, sabe em quê? Ozonioterapia. Cara, essa guria me salvou esse tempo aí, sabia? Manda o contato dela. Manda o contato dela pra gente conversar. Inclusive, nós temos fofocas terapêuticas semana que vem, viu, gente? Na quinta-feira, às 7h, tem fofocas, porque quem sabe a gente gosta de uma boa fofoca, conhecer a vida dos outros e tirar um fofocando com os oráculos pra você saber da vida do convidado também. É sobre isso, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Botou assim, a frequência da alegria é 540 Hz. Aqui é 1080, são 2 na alegria. Fofoca sobre ozônio, podemos fofocar sobre ozônio. Aí a gente conversa e você traz, porque o convidado escolhe o tema da fofoca. E eu não sei nada sobre ozônio. Conhece o trem, rapaz. A guria conhece o trem forte, uns aparelhos lá, muito poderoso. Mas é isso, gente. Vamos, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Um beijo, gratidão a todos. Vai ficar salvo, gente. Isso aí. Até mais. Até quarta que vem.